E aí galera, beleza? Ó, eu vou fazer esse vídeo aqui sobre um assunto que todo mundo já fez, eu sei que muita gente já falou dessa manifestação que aconteceu nos Estados Unidos, mas eu não podia deixar de falar sobre esse absurdo. Não, mas sobre esse fenômeno que talvez a gente devesse dar um pouquinho mais de atenção. Então beleza, aconteceu um encontro nos Estados Unidos, numa cidade que chama Charlottesville, no estado da Virgínia. Essa manifestação aconteceu sexta-feira passada, dia 19 de agosto de 2017, e essa manifestação foi marcada por bandeiras nazistas, bandeiras racistas de supremacia racial e por palavras de ódio contra negros, judeus e gays. Além dessa manifestação, acabou acontecendo no mesmo local uma outra manifestação contrária a essa primeira. No final das contas, houve conflito entre essas duas manifestações e no dia seguinte um dos nazistas pegou um carro e saiu atropelando a galera antinazista, antirracista, matando aí uma mulher, ferindo 19, e eu não sei se tem mais pessoas que morreram. Em pleno 2017, na segunda maior democracia do mundo, a gente tem uma manifestação neonazista. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Será que as pessoas que estavam nessa manifestação não sabem o que foi o nazismo? Será que as pessoas que estavam nessa manifestação nunca ouviram falar o que essas ideias de supremacia racial acabam gerando? Então, é muito pouco provável que essas pessoas não saibam o que foi o nazismo, não saibam da história do Hitler, do Holocausto e tudo mais. O grande lance é que saber que isso aconteceu na história não necessariamente significa saber da realidade histórica disso. Por que eu digo isso? Porque não é incomum os alunos, quando estão falando sobre história, entenderem tudo aquilo que a gente está analisando como algo que não aconteceu, como uma ficção, como algo que é difícil de você compreender que é real. Ou você nunca teve essa sensação de que aquela história que você está estudando não tem a menor relação com a realidade. Isso é culpa da forma como a gente ensina história. Isso é inegável. A forma como a história é ensinada no colégio está totalmente ultrapassada. Ela não coloca o aluno em contato com a sua própria realidade. Parece de fato um filme de ficção. E são poucos os alunos que conseguem compreender a realidade histórica. E normalmente compreendem porque tem uma outra relação fora da escola em que eles conseguem assimilar melhor esse passado que aconteceu e que não aconteceu, às vezes porque tem contato com histórias dos avós, enfim. A história ensinada no colégio normalmente faz muito pouco sentido para as pessoas que estão estudando ela. Isso é um sério problema. Outro problema em relação ao nazismo é que geralmente as pessoas pintam Hitler e Mussolini como monstros da história, como pessoas horríveis, como um desvio de conduta da história do progresso que fez a gente chegar à Lua. Como se Hitler não fosse um ser humano, como se tudo que ele tivesse feito fosse coisa, sei lá, de um demônio, de um bicho que não é nem de carne nem de osso. E não é assim que funciona. Hitler era um ser humano. Todos os nazistas são seres humanos de carne e de osso que pensam e que nasceram e que vivem e que são pessoas. Esses dois problemas. Primeiro, achar que a história é uma ficção, não conseguir entender a realidade histórica daquilo que a gente estuda. E por outro lado, achar que os problemas da história, então as guerras, as personalidades cruéis, não são seres humanos, faz com que a gente pense que essas coisas não vão acontecer mais, que é passado e que daqui pra frente é só beleza, é só paz e amor. Isso jamais vai acontecer novamente. E esse episódio que a gente viu acontecer nos Estados Unidos mostra pra gente que essas coisas não estão tão bem resolvidas assim, né? E que não é tão impossível que uma crença de supremacia racial e ódio gratuito volte a ter um espaço significativo na nossa sociedade. E também não adianta ficar jogando a culpa desse nazismo, desse racismo, só para essa galera lá dos Estados Unidos. Esse sentimento de ódio gratuito ao diferente, ele não é uma coisa tão nova na humanidade, e é bem provável que você que está assistindo esse vídeo já tenha tido esse sentimento dentro de você. Vamos lá.
Não mente pra si mesmo, não. Alguns estudiosos tentaram entender a mentalidade dos nazistas para tentar compreender como que um ser humano, que é um ser humano, tá? Ele nasce bebê, todo bonitinho, nem o neném nasce nazista. Então esses estudiosos tentaram entender como que um ser humano passa a ter esse pensamento de ódio gratuito ao diferente e de supremacia da sua própria raça e coisas do gênero. Várias pessoas escreveram sobre isso, mas aqui eu vou usar 2 autores. Um é o Francisco Carlos Teixeira, um professor da UFRJ, e o outro é o Theodor Adorno, que foi um pensador alemão, judeu, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele também tentou entender essa mentalidade nazista. Eu vou colocar aqui alguns pontos dessa característica da mentalidade nazista e você vê se em algum momento se identifica. Vamos lá. Então, primeiro ponto aqui. Reconhecer apenas em um grupo de pessoas a possibilidade de sentir amor. Normalmente aquelas pessoas que parecem com você, em cor, pensamento e condição financeira. Fora desse círculo, todos são tratados como estranhos. Segunda coisa. Sentir afeto por mercadorias e pela técnica. Então, carros, celulares, computadores, armas, como se essas coisas fossem seres vivos que sentem e transferem afeto. Terceiro ponto. Ódio em tempo integral e atribuição das causas desse mal-estar próprio a um estranho. Então você sentir ódio a todo momento, um mal-estar dentro de si e colocar a culpa desse mal-estar em um estranho, um bode expiatório, alguma coisa do gênero. Quarto ponto. Ausência de emoções e um realismo exagerado, uma racionalidade a todo custo, negando o medo, a dor, o amor e a tristeza. Então você ser totalmente racional, pensar de uma maneira como se você não tivesse sentimentos, como se você fosse só cérebro matemático mesmo, sabe? Matematizar tudo, uma cadeia de raciocínio lógico sem levar em conta questões como afeto, questões como dor, como amor, como seus sentimentos. Já pensou dessa maneira? Por último, frieza em relação ao sofrimento alheio e ódio em relação à felicidade alheia. É claro que existem outros diversos fatores, outras diversas características do pensamento nazista. Mas essas características que eu elenquei aqui, elas são aquelas relacionadas aos afetos, aos sentimentos, nossas sensações de amor, de tristeza, de dor, de felicidade. E isso todo mundo tem, independentemente se você viveu na Alemanha, se você viveu nos Estados Unidos, se você vive no Brasil. São coisas que o ser humano sente. E se você se identificou com algumas dessas características, não significa que você é um nazista e que você vai sair na rua matando todo mundo que você considera diferente de você. Mas significa que você tem dentro de você mesmo sentimentos que fazem parte do sentimento nazista. O que mostra que o pensamento nazista é um pensamento humano. E negar a existência dele é a pior coisa que a gente pode fazer. Muito pelo contrário, a gente tem que admitir que eles existem e entender como lidar com eles para que eles não se tornem essa autodestruição que é o nazismo, que é o pensamento nazista. Esse ódio a todo momento, essa sensação de que o outro precisa morrer, que a felicidade do outro te incomoda. Esse sentimento não faz bem. É importante você perceber que você tem ele e aprender como lidar com esse sentimento de uma maneira que ele não prejudique nem a você e principalmente aos outros. E num mundo onde a individualidade está cada vez maior, onde as pessoas se enxergam apenas como elas mesmas no mundo e não lembram que existem outras pessoas, esse sentimento ele pode acabar se tornando cada vez maior. A demonstração de afeto em relação às outras pessoas está cada vez menor. A gente transfere o afeto que a gente teria em relação às outras pessoas para as nossas coisas,
pro nosso celular, pro nosso carro, pro nosso computador, pra nossa guitarra, pro nosso, sei lá. Principalmente pro nosso celular, eu acho que é um exemplo muito bom. E isso é prejudicial porque você começa a enxergar as outras pessoas como simplesmente coisas que, estando vivas, estando mortas, estando sofrendo ou não, tanto faz, são coisas, não fazem nenhuma diferença na sua relação com o mundo. E por outro lado, você começa a enxergar aparelhos eletrônicos, que são instrumentos, como pontos de afeto. Aí você entra num mundo onde só você importa, onde você não consegue sentir afeto pelas outras pessoas e nem sentir que as outras pessoas têm afeto por você, então é um mundo de pessoas mal amadas, de puro ódio, e no final das contas a gente chega na barbárie. A gente viu o que é o nazismo, como que ele aconteceu. E não me parece ser uma coisa legal pra ninguém, nem pra quem praticou essas atrocidades e principalmente pra quem sofreu essas atrocidades. Eu vou pegar aqui um trecho do Adorno que representa bem esse problema nosso em admitir os nossos afetos. Olha só. Hoje em dia, qualquer pessoa, sem exceção, se sente mal amada, porque cada um é deficiente na capacidade de amar. A incapacidade para a identificação foi, sem dúvida, a condição psicológica mais importante para tornar possível algo como Auschwitz, em meio a pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas. Essa dificuldade de amar o outro e ao mesmo tempo de se sentir amado, segundo o Adorno, foi uma das principais condições psicológicas que fez com que a Alemanha, que era uma civilização, de certa maneira, civilizada, acabasse se tornando o que se tornou. Aquele fenômeno do nazismo acontecer em uma civilização onde as pessoas eram letradas, onde as pessoas em geral tinham uma educação boa. E o mesmo a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos. Então, quando te perguntam, será que o nazismo pode acontecer novamente? Alguma coisa parecida com o nazismo pode acontecer novamente? Eu acho que a resposta foi dada nessa sexta-feira. Mas como combater esse pensamento nazista? Eu não sei exatamente como responder essa pergunta, mas a gente viu ali que o pensamento nazista ele está muito ligado à incapacidade de perceber em outras pessoas agentes de troca de afeto. Ou seja, você não consegue perceber no seu diferente a possibilidade de amar ele e nem dele te amar, de você se sentir amado por ele. Então talvez a gente devesse parar de olhar as pessoas procurando as nossas diferenças em relação a elas e começar a olhar nas outras pessoas aquilo que a gente tem em comum com elas. Percebendo assim que a gente não é tão diferente, percebendo que você pode enxergar nela um pouquinho de você e assim você consegue amar essa outra pessoa e essa pessoa também consegue te amar se ela perceber em você um pedaço dela. Ao invés de ficar percebendo as diferenças, ao invés de você achar que você é totalmente único no mundo e diferente de todo mundo, talvez fosse interessante pensar que as pessoas têm muita coisa em comum. Uma dessas coisas é o próprio fato de sermos todos seres humanos, né? Isso daí acho que é um bom começo. Outra coisa que é importante também perceber nas outras pessoas é que elas sentem. Assim como você. Você sente dor, você sente amor, você em alguns momentos sente raiva, em alguns momentos sente tristeza, e as outras pessoas também. Você tem uma história de vida, a sua infância, como que você se relacionou com os seus pais ou seus responsáveis, com as pessoas que te educaram. E as outras pessoas também têm essa história de vida. E isso vai moldando como que cada um lê o mundo. Então, você talvez tentar encontrar a história de cada um faça com que você perceba que as pessoas também não são diferentes tanto assim, mas que cada uma tem uma história particular e que isso gera algumas diferenças, mas no fundo, é todo mundo meio parecido. Sabe, o sentimento de empatia, você procurar, é isso, você procurar mais nas pessoas aquilo que elas têm de parecido do que aquilo que elas têm de diferentes. E puxando a sardinha pro meu lado rapidamente,
Eu acredito que a arte possibilita que você faça isso de uma maneira muito forte. Porque quando você compartilha com as outras pessoas de um momento artístico, uma produção artística, por exemplo, não importa se aquela pessoa é de uma cor, se é de outra cor, se é homem, se é mulher, se gosta de homem, se gosta de mulher, se tem deficiência física, se não tem. A partir do momento que vocês estão juntos na mesma coisa, que artisticamente falando vai ser a produção de um sentimento, você quer levar o sentimento a outras pessoas, pouco importa quais são as características físicas ou sexuais dessas pessoas. Eu acredito que dá mais espaço para a arte se expressar mais, faz com que você perceba também nas pessoas aquilo que elas têm em comum com você. Quando você escreve dos seus sentimentos e outras pessoas falam, pô, eu também sinto isso, você percebe que as pessoas não são tão diferentes assim de você. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que esse é um vídeo importante. Se você gostou da ideia, você deixa aquele like e compartilha para as pessoas. Se você quer continuar esse diálogo, sua opinião aí, coloca nos comentários, por favor. Se quer acompanhar meu trabalho, você se inscreve no canal. É isso. Muito obrigado. Um beijo no coração, um aperto de mão sincero e vamos amar mais e odiar menos. Valeu.